A paz de Cristo seja com todos vocês. Livro de 1 João, ou Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos fala aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 9, que qualquer que é nascido de Deus, homem ou mulher, não vive na prática do pecado. Ou seja, aquele que nasceu de Deus, aquele que foi gerado pelo Espírito, aquele que se tornou uma nova criatura em Cristo, aquele que não vive mais as práticas do passado, do pecado, mas vive hoje pelo Espírito, anda pelo Espírito. Ele nasceu de Deus. E a palavra diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, aquele que entregou a sua vida para Cristo e Cristo mora nele, ele não pratica preditadamente. Ele não tem um desejo de pecar, ele não tem um desejo de andar na prática do pecado, porque ele vive em novidade de vida. Porque a sua semente permanece nele. A semente é o que? É o Espírito. O Espírito de Deus permanece nele, ou permanece nela, que nasceu de Deus. Amém? O Espírito Santo. E não pode viver pecando. Ou seja, não tem como um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, que nasceu da água e do Espírito, se tornou uma nova criatura em Cristo, que não anda mais segundo o curso desse mundo, que não anda mais segundo o seu pensamento, mas que anda no Espírito, viver pecando. É impossível, é a palavra que está dizendo. Amém? Porque é nascido de Deus. Ah, irmão Luiz, então você está dizendo então que é super crente? Esse daí é o modelo do super crente? Não, querido. Mas se a semente de Deus permanece em nós, no nosso coração, ou seja, o Espírito Santo, que guia o homem em toda a verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Consolador estiver em nós, nós não viveremos no pecado. Não teremos o desejo de pecar, como outrora no passado. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu não tenho mais o desejo, a vontade de beber cerveja, bebidas alcoólicas. Eu não tenho o desejo, a vontade de me masturbar, como no passado. Eu não tenho mais o desejo de assistir filme pornográfico, como no passado. Eu não tenho a vontade de falar um palavrão, como no passado. Eu não tenho, porque eu nasci de novo. Eu nasci de Deus e a semente de Deus permanece em mim. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo, que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não peca por querer pecar. Somos pecadores, mas não pecamos voluntariamente. Eu quero pecar, eu vou trair, eu vou adulterar, eu vou fornicar, eu vou me embriagar. Não, é isso que a Bíblia está dizendo. Não vive na prática do pecado. Amém? Nasceu de novo, é uma nova criatura. A semente está em ti, você não vai pecar de novo. É o que a Bíblia está dizendo. Porque a sua semente permanece dele, o Espírito Santo. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É de Deus. Não adianta. Se a tua vida está em Deus, você não vai viver pecando. Não vai. É isso que a Bíblia diz. Se você está na igreja, se você está no ministério, se você já tem tempo na caminhada com Cristo, mas se você ainda vive pecando, é porque você verdadeiramente não é nascido de Deus. Por isso peca, voluntariamente, por querer. Porque a semente de Deus não está em ti. O Espírito de Deus não está em ti. Amém? É isso que a Bíblia ensina. Então, um conselho que eu te dou: nasça em Deus. Nasça de novo da água e do Espírito. Busque a semente de Deus para a tua vida, para permanecer o Espírito Santo. E dessa forma, você não viverá pecando voluntariamente. Amém? A paz seja com todos.